Eu quero ser bem objetiva na apresentação, porque quero beber da fonte da sabedoria de cada um, mas não posso deixar de dizer, Renan Calheiros, que muito do que aqui está exposto é fruto também das considerações que faremos, da experiência vivida, da análise de cada membro desta Casa e do Congresso Nacional. Se é um tema, senador Mourão, que esta Casa se debruça há pelo menos 2 décadas, é a questão relacionada aos gastos tributários. Eu posso falar pelo menos dos últimos 10 anos. Por 8 anos no Senado Federal, nós nos debruçamos em cima da questão da importância de revisar gastos públicos. E não é revisar para cortar. Nós temos que parar de ter aí dedo ao falar desse assunto. Temos que falar de spending review, sim, mas spending review à moda brasileira. Não é para cortar por cortar. Eu tenho uma máxima que pior do que gastar muito é gastar mal. Porque quando a gente gasta mal, mesmo quando gasta na educação, não produz o efeito necessário. Eu vou apresentar uma lâmina que não está na exposição, mas eu vou pedir para o Wesley providenciar, que eles falam, mas você tem coragem? Eu falo, eu tenho coragem de mostrar porque eu votei. E nós vamos ver o que nós estamos fazendo com o dinheiro do Fundeb. O dinheiro do Fundeb em 2020, portanto, há 5 anos atrás, era 16 bilhões de reais. Hoje, são 60 bilhões de reais, 5 anos. Eu pergunto, o que melhorou na qualidade da educação básica das nossas crianças e dos nossos jovens? Então, alguma coisa está errado. Tem que cortar? Ninguém está falando em cortar. Quando eu falo de revisão de gastos, não significa tirar nenhum centavo do Fundeb, mas rever como é que esses gastos estão sendo feitos, para onde eles estão indo. E dar, quem sabe, mais flexibilidade para os prefeitos, que hoje estão também mais engessados no Fundeb, para que eles possam fazer o dever de casa, colocar tablet na mesa dos nossos alunos, melhorar a qualidade da infraestrutura, dar qualificação para os nossos professores, cobrar resultado também dos nossos professores e dos nossos alunos. Senão, o orçamento brasileiro realmente é insuficiente. Então, eu quero dizer que o orçamento brasileiro, se for de forma eficiente, o Brasil cabe dentro do orçamento brasileiro, se nós fizermos o dever de casa, e fico muito feliz já antecipando, porque foi uma pergunta que me fizeram na entrada, né, o que eu achava do projeto aprovado do senador Cipriano de Amin. Eu falo, olha, eu conheço o projeto na origem, que era muito bom, não sei como é que ele saiu do Senado, eu não tive o privilégio de ver senador Cipriano de Amin, mas de qualquer forma, que bom que esteja na Câmara dos Deputados para que a gente possa avançar nesse assunto. Eu vou ser muito breve mesmo, sei que é muito importante o debate. Eu queria já começar direto falando dos números que nós temos, tá? E aí explicando algumas coisas em relação a isso. Hoje o nosso total de subsídios atingiu quase 700 bilhões de reais. Para serem mais exatos, 678 bilhões. Eu vou olhar por aqui pela minha planilha para não ficar direto ali, mas se nós formos ver, a maior parte desses subsídios se referem aos gastos tributários na ordem do azul escuro, na ordem de 563 bilhões. Um valor menor em relação aos benefícios financeiros, que é aquele apoio monetário direto ou indireto, né, que nós, através de subsídios, enfim, bolsas, processos a fundo perdido, na ordem aqui, que está em amarelo, de 65 milhões, depois nós vamos ver por que cresceu, e um valor ainda menor dos benefícios creditícios, que são aqueles ligados aos créditos, né? Pronamp, por exemplo, que nós aprovamos quando eu era senadora, está aqui muito bem utilizado, né, dentro desse processo. O que me pediram no requerimento foi especificamente nos debruçarmos em cima dos maiores subsídios que são referentes aos nossos gastos tributários, ou seja, redução de receitas, né, dos impostos que são pagos através de subsídios que nós damos, que vai desde o super simples, que é o maior, como veremos, até os menores subsídios. Passando em números percentuais, nós estamos falando hoje, e isso saiu hoje, fiz questão de já publicar de manhã, pedir para o Wesley que liberasse hoje de manhã para a imprensa, para que os senadores pudessem vir mais pautados, pudessem ler o assunto. Isso já está, uma partezinha bem modesta da apresentação já está na imprensa. O total de subsídios atingiu 5,78% do PIB em 2024. Nós fizemos um recorte aqui no ano de 2021, foi quando nós aprovamos, e eu estava aqui,
a emenda constitucional 109 de 2021. Não lembro se eu estava presidente da CCJ, se o senador Eurovista era o relator, eu tenho dúvida em relação a isso, mas lembro, inclusive, dos debates com a participação do senador Espiridião Amin na CCJ. Dentro deste corte, apesar da emenda constitucional, olha o que acontece em 22, em 23 e em 24. Nós temos um aumento dos gastos, subsídios totais, depois uma pequena queda, que nós vamos explicar a razão dela, mas o que interessa especificamente é a linha de baixo, que é a linha dos gastos tributários, em função do projeto que está agora na Câmara, aprovado pelo Senado. Mesmo com a emenda constitucional, eu cresço em percentual e depois eu tenho uma pequeníssima queda que vocês vão ver quando a gente faz o dever de casa num único projeto. Uma única medida foi responsável por esta queda, mas lá na frente nós vamos ver. Então, as variações principais da expansão, que é uma expansão nominal, tá? Então, ela aqui não deduzimos inflação, mas houve uma expansão nominal de 4% em 2024 em relação a 2023, de 22 bilhões de reais. Nós vamos ver que esse número, senador Braga, seria de mais de 50 bilhões de expansão, se nós não tivéssemos, com a aprovação do Congresso Nacional, feito uma única medida que eu vou mostrar agora. Então, aqui, muito rapidamente, porque não são os números aqui que interessam, o Super Simples é o campeão, e tem que ser, né? Ninguém aqui é contra esse subsídio esses gastos tributários. Ele é responsável por algo em torno de 17% aqui do total de todos os subsídios dados em relação aos gastos tributários. Houve uma elevação aqui, uma variação de 9 bilhões de reais. Eu não vou citar um por um, eu vou só aqui mostrar que nós temos subsídios relacionados à agricultura e agroindústria, é o segundo colocado. A isenção aqui e não tributáveis tem a ver muito com a questão da idade, né? Dos nossos, do envelhecimento da população e, portanto, os aposentados que passam a ter direitos. Aí vem todos lá. A Zona Franca de Manaus, tão querida e protegida pelo senador Braga e os membros desta casa, vem todos os benefícios e aqui os demais que vão escalonando. Eu quis colocar aqui uma informação importante em relação às decisões políticas que nós tomamos, para o bem ou para o mal, sem entrar no mérito. Não cabe aqui discutir se fizemos bem ou fizemos mal. Quais são as consequências dos nossos atos, né? Começando pela desoneração da folha de salários, nós conseguimos aí, começou a ter resultado aquele trabalho que os senhores fizeram, nós solicitamos de tirar a desoneração da folha de salários. Claro que eu estou com 24, por isso que não teve um impacto positivo ainda, né? Só de 300 milhões, mas vai ter um impacto bem maior esse ano e gradativo naquela escala que nós fizemos de acabar com a desoneração da folha. Mas, ao contrário, olha como a decisão política aprovada por nós, pelos senhores e pelo Executivo, nós tivemos um aumento significativo por conta de ter aprovado a desoneração da folha dos municípios. De novo, meritório, ninguém discute, mas a gente tem um acréscimo de 10 bi só no ano de 2024. O que salvou? Que é isso, é troca, né? Muitas vezes a gente tem que trocar gastos tributários que eram eficientes e visavam o interesse coletivo no passado e que não mais produzem efeitos para a sociedade brasileira por novos subsídios que são relevantes para a população. Então, qual foi a troca aí? O que deu um certo equilíbrio é o último, eu vou direto no último, que é a questão da reinserção do PIS/COFINS nos combustíveis que tinham sido tirados lá na época da pandemia, que voltou para os cofres públicos algo em torno de 31 bilhões de reais. Então, ele, de alguma forma, equilibra alguns outros subsídios que nós demos. Por isso é que a conta não cresceu 50 e poucos bilhões, mas dos 22 bilhões de reais, porque nós tivemos equilíbrio aí, entre outras coisas, dos combustíveis. Indo especificamente, e eu sei que esta seria ou será perguntas que vão ser feitas,
porque a gente atirou no que viu e acabou não acertando o que queríamos. A emenda constitucional que nós aprovamos, que foi mencionada aqui muito corretamente pelo presidente Renan Calheiros, ela estabeleceu que o executivo de então teria que, no prazo de 6 meses, apresentar um plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais de natureza tributária acompanhada da correspondentes proposições legislativas. O governo de então fez isso, cumpriu o que prevê a Constituição, mas aqui tem uma pegadinha. Aqui ele fala lá no vermelho, no item 2 do parágrafo 1º, que de modo que este montante, no prazo de até 8 anos, não ultrapasse 2% do produto interno bruto. Se nós olharmos lá atrás e estamos com 5,78, vamos falar assim, nós não estamos fazendo dever de casa, né? A questão é que nós estamos fazendo o dever de casa. Nós vamos provar só que ela está sendo insuficiente. Porque onde está a pegadinha? Eu digo pegadinha no bom sentido porque não tinha outra coisa. Nós excluímos dessa limitação todos os benefícios constitucionais. Nós dissemos o seguinte, nós temos que chegar a 2% dos benefícios dos subsídios infraconstitucionais. E aí nós estamos cumprindo a emenda constitucional, por incrível que pareça. Vamos lá. Lembram que eram quase 600 bi de subsídios? O que eu tenho que ficar em 2% é o referente aos subsídios infraconstitucionais, que são dos que eu tenho que excluir aqui, né? As exceções são de 297, estão indo direto para a linha segunda ali, olha. Eu tenho que estar com 2% em cima dos 47% possíveis de limitação. E nesse aspecto, hoje, nós estamos com 2,3%. Nesse aspecto, portanto, a necessidade de redução de cerca de 31 bi para enquadramento dos limites de 2% ao longo dos próximos anos. O que significa que a regra foi boa, ela foi importante, mas ela é absolutamente insuficiente para a gente resolver o problema dos gastos tributários. Ou seja, nós, executivos, senhores, nós vamos cumprir até 2020, que são 9 anos, até 2029... 8 anos, 29, nós estaremos cumprindo, porque nós já estamos com 2,3. O problema é que ficou fora das exceções, e não estou dizendo para incluir, tá? Porque são subsídios constitucionais, nós estamos fora metade dos subsídios ficam fora, ficam congelados no que se refere a isto. Então, dentro desse aspecto, já avançando um pouquinho, é ponto de partida, a meu ver, com todo respeito ao projeto do senador Esperidião Amin, que é fundamental, ele é ponto de partida, mas ele não é ponto de chegada para o que se refere à revisão de gastos. Ele é fundamental para nós. Nós precisamos e clamamos, inclusive, aos nossos líderes que aprovem o projeto na Câmara dos Deputados. Mas nós estamos falando de um corte linear, que se for esta decisão, do corte de subsídios infraconstitucionais, da ordem de algo em torno de 20 bilhões de reais. Ele ainda ficará muito aquém daquilo que nós precisamos fazer. Mas é mais do que isso, é independente de falar de corte ou não corte, é otimizar os gastos tributários. Essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar, porque, de novo, pior do que gastar muito, é gastar mal. Se a gente gasta muito, dinheiro que for, para ciência, tecnologia, inovação, educação, nós faremos deste um outro país. Não interessa. Dá até para falar a partir daí que isso não é gasto, que é investimento. Hoje é gasto. É gasto porque a gente não tem como resultado final a qualidade da política pública. Então, assim, já indo aqui do meio para o final da minha apresentação, aqui era o que é exceção, o que não é exceção, não preciso dizer que o super simples é exceção, ou seja, isso aqui não se mexe, isso é garantia constitucional, e a gente fez o recorte de que no projeto a gente só vai falar de corte num primeiro momento de subsídios infraconstitucionais e ainda assim dentro daquele princípio do corte linear. Então os passíveis de corte são esses, depois a apresentação vai estar com os assessores dos senhores, não acho que é essa que é a questão, até porque essa apresentação vale mais para a Câmara, que já foi aprovado o primeiro projeto. Aqui é só para não passar batido, não é matéria objeto dessa reunião, mas o segundo subsídio em escala são os chamados benefícios tributários, que não é renúncia de receita, mas aí é recurso.
financeiros, desculpa, renúncias recursos, né, monetários que saem dos cofres públicos para alguma política pública necessária. Aqui nós temos todos eles, né, o Pronaf, por exemplo, que é o mais conhecido, o FNDCT, que é fundamental, ciência, tecnologia, inovação, ninguém discute. Aquele primeiro, só porque houve uma variação de 18 bi, isso aqui é um calote de 1980, que em 90 mandaram resolver, então nós estamos acelerando, isso depois pode ser explicado melhor pela equipe técnica do Ministério da Fazenda, mas isso aqui não é aumento para beneficiar mais, isso aqui é reposição daquilo que nós estávamos devendo. Então, esses são os benefícios. Houve uma expansão nominal na ordem de 20 bi, o valor total dele hoje é de 65 bi. Eu não saberia dizer se esse valor vai cair, depois eu peço para o Claudemir poder falar, em função do fundo de compensação de variações salariais, se isso vai cair ao longo dos próximos 2 anos, vertiginosamente, em função de agora a gente ter dado uma arrancada, tá? E, por fim, os benefícios creditícios. Houve uma retração aí ao contrário, fizemos de alguma forma o dever de casa, de 33 bilhões de reais, embora, e não poderia ser diferente, no desenvolvimento regional tenha tido um aumento dos fundos concessionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, uma pequena variação para cima de 500 milhões, né, mas nós tivemos aí uma diminuição do custo médio de emissão associada aí a alguns fundos, como é o caso do Fundo para o Trabalhador, houve uma queda de 10 bi, e do Fundo da Marinha Mercante, que aí tem o efeito contábil, que também o Ministério da Fazenda pode explicar melhor, e por isso deu uma diferença a menor do Fundo da Marinha Mercante, de algo em torno de 20 bilhões de reais. Aqui apenas, já indo para os meus últimos 5 minutos de apresentação, porque como eu disse, queria ser muito breve para dar oportunidade, apenas assim, de uma outra forma, lembrar que os subsídios tributários, que é a razão do requerimento aqui da minha audiência, do convite, eu falo que é minha convocação, porque Renan não pede, ele convoca, né? Enfim, aqui, só para a gente, que o assunto é gastos tributários em relação aos tributários, não aos benefícios creditícios ou financeiros. Por quê? Porque 63% dos subsídios são gastos tributários. Então, está aqui do maior ao menorzinho, apenas numa escala aí visual. Aqui, 10% correspondem aos subsídios financeiros, estão ali em menor escala. 7% correspondem aos subsídios creditícios. Aqui é uma repetição. E nos meus últimos 5 minutos, como eu queria aqui só rapidamente dizer que em setembro nós estaremos, eu queria dizer, dar em primeira mão, isso aqui ainda está fechado, mas a gente faz aqui o dever de casa na avaliação de políticas públicas desde que eu assumi o Ministério. Nós criamos uma secretaria específica, que o Wesley é o nosso secretário, que avalia e monitora esse crescimento de políticas públicas, a eficiência, onde tem erros, onde tem fraudes, onde tem ineficiência das políticas públicas, de novo, né? Onde tem erro e fraude para cortar, onde tem ineficiência para fazer a política pública se tornar eficiente, não necessariamente cortar. Então, existe um Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas chamada CEMAP. Ela foi criada lá atrás, em 2019. Ela foi criada em 2019 e elas são avaliadas com base no plano plurianual que os senhores aprovam. Até hoje já tem 66 avaliações realizadas, 8 em andamento, porque não é simples, a nossa equipe é muito enxuta e muito pequena, mas tem o apoio especialmente do IPEA, ENAP, do Ministério de Gestão, enfim, interministerial. E 34 das 66 avaliações realizadas falam sobre o quê? Subsídios. Então, assim, a gente tem esse material depois para colocar à disposição da senhora. O senhor, eu sei que está pequenininho, acho que foi meio proposital, Wesley não quis anunciar antes, é porque isso aqui vai ser anunciado, tornado público em setembro, mas aqui nós temos em vermelho, as bolinhas vermelhas, aqueles subsídios que já foram avaliados, relacionados a subsídios, e em verde, o que se refere a gastos diretos. Então, por exemplo, já foi avaliado a aposentadoria por moléstia grave ou acidente, já foi avaliada a desoneração do PIS/COFINS, já foi avaliado o BPC, já foi avaliado o programa do Bolsa Família em relação à saúde, já foi avaliado o programa de apoio dos médicos especialistas. Na área da educação, foi avaliado o ProUni, foi avaliado, enfim, PENAI, no que se refere a indústrias, o MEI já foi avaliado, Super Simples já foi avaliado, na infraestrutura, várias medidas avaliadas, na agricultura também
foram medidas avaliadas. E a última lâmina aqui, foram avaliadas também na área do trabalho, seguro-defesa, seguro-desemprego, abono salarial, Minha Casa Minha Vida na área de habitação e saneamento, na área de esporte, a lei de incentivo ao esporte, meio ambiente, etc. Então, eu finalizo dizendo que a avaliação não significa que nós só temos notícias ruins, não. Nós temos notícias boas para dizer que muitas dessas medidas são importantes, são relevantes, diminuíram a desigualdade social, atendem ao interesse público, mas nós temos muitos pontos de observação. Nós temos aqui medidas que faltam talvez um novo arcabouço legal para combater fraude, combater erros, combater ineficiências, e temos uma ou outra medida que já não atende mais o interesse público, que podem, por exemplo, ser substituídas por medidas boas. Então, eu paro por aqui para poder deixar, né, o debate fluir, agradecendo imensamente a oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui perante os senhores.